Salve, salve, rapaziada. Sextou com o 10º episódio do Almanac da Libertadores. Chegamos quase um terço do Almanac da Libertadores completos, falando sobre várias equipes de todos os países aí da América do Sul que estão na disputa da Libertadores. E hoje falaremos sobre o Barcelona de Guayaquil. Equipe muito conhecida, principalmente nos últimos anos, vem se destacando bastante em competições continentais. E hoje o dia é todo do Barcelona de Guayaquil. Antes de mais nada, se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo, dê essa força para o projeto R-City, que está crescendo, está no início ainda, está engatinhando. Completou um ano, já está começando a andar, né? Já passou dessa parte de engatinhar e já está andando, mas obviamente nada será possível sem a ajuda de vocês. Então, contamos muito com a ajuda, com a inscrição de vocês, com o like também, que ajuda a divulgar nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Sextou e tamo junto. Vamos falar de futebol um pouquinho, que é o que todo mundo gosta. E o Barcelona ele foi fundado em 1925, já é quase uma equipe centenária, faltam 2 aninhos para completar 100 anos de idade. E o Barcelona de Guayaquil chega à sua 29ª disputa de Libertadores na história. A equipe equatoriana é a equipe que mais disputou Libertadores no Equador. Está igualado com o Emelec já tinha chegado nesse número de 29, e agora o Barcelona alcançou o Emelec e está empatado. 29-29, Barcelona e Emelec são as equipes que mais disputaram Libertadores lá no Equador. E as duas melhores participações do Barcelona foi em 90 e em 98. Em 90, ó, tá aí o pôster da equipe do Barcelona. Não é um pôster muito feliz, tá ali, ó, em um portunhol vice-campeão. O Barcelona acabou sendo vice-campeão da Libertadores. Para quem não se lembra, a final foi contra o Olímpia, mas ela chegou na final. Antes disso, ela chegou na final passando pelo Emelec nas oitavas de final. Nas quartas superou o River Plate. Não, mentira, errei a ordem, ó. Nas oitavas, a equipe do Progresso, equipe desconhecida do futebol uruguaio hoje em dia, mas nos anos 90 teve algum sucesso. O Emelec nas quartas de final e o River Plate na semifinal. Então, tirou o River Plate, gigante River Plate. O Barcelona eliminou no ano de 1990 e chegou na final. Na final, o adversário foi o Olímpia. Porém, o Barcelona não conseguiu levar a melhor nessa primeira final de Libertadores em sua história. No primeiro jogo, que foi lá no Paraguai, casa do Olímpia, o Olímpia venceu por 2-0. E no Equador, as equipes empataram por 1-1. E, obviamente, o Barcelona não conseguiu reverter o resultado. Tá aí um jogador do Barcelona da época chorando também, né, pela derrota. Mas a equipe, no ano de 1990, teve esse marco histórico que foi chegar na primeira Libertadores. E em 98, a segunda final na história do Barcelona. 8 anos depois, a equipe equatoriana chegava em uma decisão. E nas oitavas de final, o Barcelona superou o Colo-Colo. Nas quartas de final, o Bolívar. E na semifinal, o Cerro Porteño. Qual será que foi o caminho mais difícil? Será que foi o de 1990 ou de 98? Para mim, 1990 foi um pouquinho mais complicado. Emelec nas quartas de final, River Plate na semi. São equipes mais tradicionais aí que devem ter dado mais trabalho. Obviamente, eu não lembro, né, da Libertadores de 90, eu não era nem nascido. Em 98 também era muito pequeno, mas em 98 o Barcelona pegou equipes tradicionais também, desde as oitavas, né? Passou pelo Colo-Colo, Bolívar, que sempre está na Libertadores, Cerro Porteño. E na grande final, o confronto foi contra uma equipe brasileira.
foi o Vasco da Gama, que chegou nessa grande final de 98 contra o Barcelona. E na segunda final, o Barcelona também não teve sorte, não teve competência suficiente e foi derrotada pelo Vasco da Gama. Nas duas partidas de final, o Vasco venceu. O Vasco venceu em São Januário por 2-0 e lá no Equador, casa do Barcelona, vitória por 2-1 do Vasco e mais um vice-campeonato para o Barcelona amargar. Então, essas foram as duas melhores campanhas do Barcelona em toda a história, mas no século XXI, o Barcelona já vem tendo um grande destaque. Nos primeiros anos do século XXI, o Barcelona acabou tendo uma queda, sumindo bastante no futebol sul-americano, porém, de 2010 para cá, o Barcelona é figura frequente nas Libertadores. E as melhores campanhas do século XXI foi em 2017 e em 2021. E por coincidência, essas duas semifinais que o Barcelona chegou, o Barcelona enfrentou duas equipes brasileiras. Em 2017, foi a equipe do Grêmio, tá aí, ó, o Cortez, indo para cima do jogador do Barcelona. E o Grêmio foi o grande vilão, obviamente. Mas antes disso, antes de encarar o Grêmio na semifinal, o Barcelona ele derrubou duas equipes brasileiras. Então, nas oitavas de final, o Barcelona eliminou o Palmeiras, hoje poderoso Palmeiras. Na época, o Palmeiras estava naquela fase de reformulação, já estava crescendo bastante no futebol nacional, mas não era nem sombra do que o Palmeiras é hoje em dia. Então, em 2017, nas oitavas, o Barcelona tirou o Palmeiras, vencendo lá no Equador por 1-0 e perdeu no Allianz para o Palmeiras por 1-0, porém o Barcelona venceu nas penalidades. E nas quartas de final, o Barcelona eliminou o Santos, então dois gigantes do estado de São Paulo, dois gigantes do continente também, o Barcelona eliminou em 2017. O Barcelona de Guayaquil empatou nessas quartas de final jogando em casa por 1-1 contra o Santos e garantiu a classificação em plena Vila Belmiro, vencendo por 1-0. O gol foi marcado pelo Jonathan Alves. Esse jogador, inclusive, ele jogou no Internacional, depois não teve o mesmo sucesso que no Barcelona, porém se destacou bastante na equipe de Guayaquil. E contra o Grêmio, né, a partida dessa imagem aí que estamos mostrando, o Barcelona ele foi derrotado em casa, perdeu lá no Equador por 3-0. Então essa partida em casa já acabou com o sonho do Barcelona. Na arena do Grêmio, o Grêmio obviamente entrou bem mais relaxado e acabou perdendo para o Barcelona, mas perdeu por 1-0. E o Grêmio chegou na final e conquistou o título da Libertadores desse ano. Acho que consola um pouquinho o Barcelona, perdemos para o campeão, pelo menos, né? Então, essa foi uma grande campanha do Barcelona em 2017 e mais recente em 2021, outro vilão na vida do Barcelona e outro vilão brasileiro, o Flamengo. Antes disso, o Barcelona ele tirou o Fluminense nas quartas de final, então o Barcelona sempre dando trabalho para equipes brasileiras, mas também sempre, quase sempre sendo eliminada para equipes brasileiras. O Barcelona tirou o Fluminense empatando por 2-2 no Rio de Janeiro e em casa, né, no Equador, empatou por 1-1. Nessa época tinha o gol fora e o Barcelona acabou levando a melhor por ter marcado 2 gols no Rio de Janeiro. E na semi contra o Flamengo, Super Flamengo já em 2021, uma seleção o Flamengo montou nesses últimos anos, 2021 não era diferente. E o Flamengo venceu as duas partidas por 2-0. No Rio de Janeiro, 2 gols de Bruno Henrique e no Equador, 2 gols de Bruno Henrique também. Bruno Henrique, o cara da semifinal da Libertadores de 2021, levando o Flamengo para a semifinal, para a final, aliás, e dessa vez o Barcelona não foi eliminado pelo campeão, porque em 2021 quem conquistou a América foi o Palmeiras. Mas o Barcelona recentemente, 2017 e 2021, fazendo boas campanhas, chegando nas cabeças da Libertadores, ficando entre as 4 principais equipes do continente. Então é uma equipe que merece muito respeito, uma equipe que joga um bom futebol e que dá muito trabalho, tanto que já derrubou Fluminense, Palmeiras, Santos. Santos hoje não vive uma boa fase,
mas para quem é um pouquinho mais velho, sabe o que o Santos representa no continente. E um dos maiores jogadores da história do Barcelona, falando um grande destaque do Barcelona dentro de campo, ainda está atuando lá. Um dos maiores jogadores da história é esse cara aí, ó, é o Damian Dias. Ele é argentino, porém ele é naturalizado equatoriano. Ele tem 70 gols marcados pelo Barcelona, é o maior artilheiro da história do clube e já atuou em quase 300 partidas. Em 2023 ele atinge a marca, faltam 3 jogos para ele alcançar essa marca. Então, logo ele bate essa marca de 300 jogos pelo Barcelona. E totalizando todas as passagens, né, pelo Barcelona, o atacante de 36 anos, hoje em dia já é um atacante experiente, ele já atuou no Barcelona de Guayaquil por 10 temporadas. Pela equipe, ele já foi tricampeão equatoriano e em Libertadores pelo Barcelona, ele tem 6 gols marcados. Então é um cara também que sempre deixa seu golzinho em Libertadores. Então é um cara que, mesmo experiente, é um grande jogador e a torcida e os adversários devem ter muita atenção, até porque ele tem passagens pela seleção equatoriana, disputou recentemente uma Copa América em 2021, mesmo experiente, 34 anos, foi convocado pela seleção do Equador, então é um cara que tem qualidade, é um cara que mostra um bom futebol, tanto que está há muito tempo, né? Um grande jogador, não ficaria tanto tempo em uma equipe que vem tendo grande destaque como o Barcelona, ele não ficaria tantos anos nessa equipe se ele não desempenhasse um bom papel dentro de campo. No ano passado ele jogou 23 partidas e marcou 7 gols e deu 3 assistências. E o Barcelona não vai manter só a base para essa Libertadores, não vai manter o elenco de 2022. Já está trazendo reforços. Os principais reforços foram contratados do Independente Del Valle. Del Valle, que muita gente conhece, é campeão da Sul-Americana, ganhou do São Paulo. São Paulo foi vice-campeão da Sul-Americana, perdendo para o Del Valle. E o Barcelona contratou 2 atletas dessa equipe campeã. Contratou o atacante argentino Bauman, que é esse cara aí da imagem. Ele, na última temporada pelo Del Valle, ele marcou 6 gols em 37 partidas disputadas, não era titular absoluto, mas era um jogador ali que sempre estava dentro de campo, sempre era exigido, né? Sempre precisavam dos trabalhos aí do Bauman, que esse ano vestirá a camisa do Barcelona. E outro jogador importante é o meia equatoriano Fernando Gaibor, também experiente, 31 anos de idade. Ele também estava no Independente Del Valle e marcou 6 gols na temporada. O meia ele também já atuou pela seleção equatoriana, tem passagens então pela seleção do país, do Barcelona, e ele tem impressionantes 9 títulos equatorianos. Ele tem mais título que muito clube lá do Equador, viu? Então, Fernando Gaibor é uma contratação bem importante, é um cara que cheira a título e pode ajudar muito o Barcelona nessa disputa de Liberta. E falando de campeonato equatoriano, falamos sobre o Gaibor, que é um multicampeão de Libertadores. O Barcelona ele já conquistou a Liga Equatoriana 16 vezes. Então é uma equipe também que sempre está brigando ali por títulos no futebol equatoriano. E o último título foi em 2020, fazem 2 anos do último título do Barcelona. E títulos internacionais, estamos falando de Libertadores, uma competição internacional, e títulos internacionais, o Barcelona ainda não tem nenhum em sua história. Então, é uma equipe que busca aí o título inédito. E foi pelo campeonato equatoriano, que o Barcelona já foi inúmeras vezes campeão, foi pelo campeonato, né, local que o Barcelona chegou nessa Libertadores de 2023. A equipe conquistou o vice-campeonato equatoriano, dessa vez não conseguiu conquistar o título, mas com o vice-campeonato garantiu a vaga direta para a Libertadores 2023. E o treinador do Barcelona, ó, tem muita gente que vai lembrar desse cara aí, ó. Só colocando a imagem, torcedor santista, será que lembra dele? É o Fabian Bustos, ele que é o comandante desse Barcelona, vice-campeão equatoriano e que está na Libertadores. Ele treinou o Santos no ano passado, porém ele não teve sucesso, aí a gente não pode nem pôr a culpa tanto no treinador, até porque o
O Santos vive dias, meses, né? As últimas temporadas do Santos vêm sendo tenebrosas. Então, ele não teve sucesso no Santos, foi demitido do Santos e ele retornou para o Barcelona, equipe que ele já havia treinado em 2020 e 2021. Inclusive, ele saiu do Barcelona para treinar o Santos, saiu do Santos, ficou um tempo fora, e quando o Barcelona resolveu trocar de treinador, o Fabian Bustos foi recontratado. Juntando todas as passagens do Bustos pelo Barcelona, ele tem 98 partidas comandando a equipe, com 45 vitórias e um título equatoriano. O último título de 2020, Fabian Bustos era o comandante do Barcelona. E a casa do Barcelona, o palco do Barcelona para as partidas de Libertadores, é o estádio monumental Banco Pichincha, localizado em Guayaquil, obviamente, né? Terra natal do Barcelona. O estádio ele tem capacidade para 57.267 torcedores. Então é um palco digno para grandes partidas de Libertadores. Dá para ver aí o caldeirão que é o estádio do Pichincha, né? Estádio do Barcelona. Fazem lindas festas nas partidas de Libertadores. E é isso, rapaziada. Esse é o vídeo falando sobre o Barcelona. Barcelona tem muita história em Libertadores da América. Confesso que antes da pesquisa eu sabia que o Barcelona era uma equipe que vinha se destacando nas últimas temporadas, uma equipe que vinha dando muito trabalho para equipes brasileiras, inclusive, que é o momento que acaba se destacando mais para a gente que acompanha o futebol brasileiro, mas eu não sabia que o Barcelona tinha tanto sucesso nos anos 90, que chegou em 2 finais de Libertadores nos anos 90, eu não sabia. Então, muito interessante conhecer um pouquinho da história do Barcelona, mostrar que é uma equipe que está bem no campeonato equatoriano, uma equipe que está se reforçando para essa Libertadores. Então, é uma equipe, olha, uma das equipes que a gente falou até agora que os brasileiros precisam ter mais atenção, viu? Porque o Barcelona é uma equipe que vai dar muito trabalho nessa Libertadores. Curtiu o nosso conteúdo? Dá aquele like no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado pela audiência. E esse foi o 10º Almanaque da Libertadores, tá bom? Grande abraço, um ótimo final de semana e tamo junto!